Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciaremos hoje os nossos estudos acerca do capítulo 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Iniciaremos o nosso trabalho com a parábola do festim de bodas, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, onde diz assim, abre aspas, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Fecha aspas. Allan Kardec ressalta que o incrédulo sorri quando lê ou quando toma conhecimento desta parábola, que a ele parece infantil, parece pueril e muito ingênua. Mas isto porque ele, o incrédulo, não compreende que se possa opor tanta dificuldade assim para assistir a um festim de bodas. E ainda menos ele não consegue compreender que convidados levem a resistência a tal ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Precisamos lembrar que dos ensinos de Jesus, principalmente das parábolas, é preciso tirar da letra que mata o espírito que vivifica, ou seja, de suas lições precisamos retirar a essência espiritual. Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais comuns da vida e as adaptava
aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria das parábolas contadas por Jesus tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Nesta parábola que estamos tratando, a parábola do festim de bodas, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, faz alusão aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Porém, suas palavras quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, assim como os servos desta parábola. Os convidados que se desculpavam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam aquelas pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era, inclusive, crença comum dentre os judeus de então que a nação deles tinha de alcançar a supremacia sobre todas as outras. Mas eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser, é claro, por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob um certo véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Mas é injusto acusar o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois, quando Jesus acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus, ele queria dizer, desse modo, que a palavra, o Evangelho,
ia ser pregado a todos os outros povos, pagãos e idólatras. E estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas, como podemos perceber na parábola, no ensino de Jesus, não basta a ninguém ser convidado. Quer dizer, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. Antes de tudo, e sob condição expressa, é preciso estar revestido da túnica nupcial. Quer dizer, é preciso ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, nos lembra Allan Kardec que toda a lei se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Infelizmente, ainda são poucos. São poucos os que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso é que Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Ainda sobre a parábola, podemos fazer algumas considerações. Por exemplo, vemos o reino dos céus comparado ao estado de alegria e ventura espiritual. Vemos o cristianismo e espiritismo como uma celebração de bodas, de casamento, entre o Criador e a humanidade. As iguarias servidas neste festim representam os ensinos espirituais. A doutrina do Cristo representa pratos variados da grande mesa em que todos podem se fartar. Podemos ainda interpretar os enviados do Rei como sendo os profetas e os missionários, os avatares espirituais de todos os tempos. O primeiro convite aos hebreus ou judeus, os doutores, os ricos, sábios, aristocratas, sacerdotes. Podemos também entender ainda que o segundo convite foi feito ao povo em geral, fora dos círculos religiosos, nas encruzilhadas, inclusive pagãos e idólatras. E aí, meus amigos, podemos também entender que o terceiro convite é feito diretamente aos espíritas, aos seguidores da terceira revelação. A parábola ainda nos traz algumas situações interessantes. Os indivíduos, por exemplo, ocupados com os negócios da matéria, negócios que se relacionam a campos, compra de bois, casamentos, e tem até aqueles que comentamos que prendem e matam os enviados. Os convidados que se desculpam são aquelas pessoas absorvidas pelas coisas terrenas que acabam se conservando indiferentes às coisas celestes. Os convidados não tinham tempo, mas aí é que está. Tempo é questão de preferência, porque sempre encontramos tempo em nosso cotidiano para fazer o que nós desejamos. A veste nupcial pode ser entendida como um simbolismo da seriedade de propósitos, da disposição íntima da criatura. É ter puro o coração, como diz Allan Kardec, cumprir a lei segundo o Espírito, seguir os mandamentos, fazer as boas obras, a caridade. A veste nupcial é a aura de amor indispensável à união do Espírito ao seu Cristo interno, à sua centelha divina. Jerônimo diz que são os mandamentos, é a boa nova, o Evangelho de Jesus. Gregório Magno diz que é a caridade, e o homem expulso representa aqueles que têm fé, mas não têm a caridade. E apenas esse homem, sem a veste nupcial,
nos dá a ideia de que nos tempos de regeneração, quase todos compreenderão a felicidade que se lhes oferece. Apenas uma insignificante minoria se manterá ainda refratária aos apelos do bem e da luz. Essa parábola nos leva a pensar que muitas pessoas alegam incapacidade de colaborar nos serviços do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos de ordem moral. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, meus amigos, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da nova era. Isso porque, em Jesus, tudo é novo, para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Ora, meus irmãos, se a realidade espiritual te busca e te oferece serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, todos nós encontramos recursos de cura e de reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e de servir. Não podemos fazer como aquelas pessoas da parábola que deram desculpas para não comparecerem ao banquete, ao festim das bodas. Desculpismo sempre foi a porta de escape daqueles que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam um largo sistema de desculpas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, meus amigos, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem aos montes desculpas que, na verdade, disfarçam deserções. Por exemplo, estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender, minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam muito tempo. Os problemas são muitos. Ora, são tantas as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade,
não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. E para interromper o programa de hoje, finalizando os nossos comentários acerca da parábola do festim das bodas, trouxemos uma lição que se encontra no livro Tende Bom Ânimo. A lição se chama Muitos e Poucos. Foi ditada pelo espírito Albino Teixeira ao médium Francisco Cândido Xavier. O espírito diz assim, abre aspas, muitos iniciam a caminhada com Jesus. Poucos perseveram. Muitos sonham. Poucos realizam. Muitos opinam. Poucos colaboram. Muitos admiram o bem. Poucos se sacrificam por ele. Muitos esperam, poucos buscam. Muitos conhecem, poucos discernem. Muitos oram, poucos confiam. Muitos toleram, poucos amam. Muitos reclamam, poucos renunciam. Muitos são chamados, poucos atendem. Fecha aspas. Depois de estarmos presentes, muitas vezes em reencarnações passadas, na fileira dos muitos, que Jesus nos abençoe os esforços, para que a partir desta encarnação possamos estar na fileira dos poucos que perseveram, dos poucos que discernem, dos poucos que amam, dos poucos que renunciam, dos poucos que atendem verdadeiramente o chamado de Jesus. Que o nosso Mestre nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre.